Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos a função tangente a partir do círculo trigonométrico. Considerando o círculo trigonométrico de origem no ponto A, tracei aqui um arco com extremidade no ponto B. Eu associei um terceiro eixo a esse círculo trigonométrico, na qual ele é um eixo paralelo ao eixo Y, tangenciando o círculo trigonométrico na origem no ponto A. Eu prolonguei o segmento que descreve o arco AB até encontrar esse terceiro eixo, na qual eu chamei esse ponto de intersecção de ponto P. Aplicando tangente nesse triângulo retângulo em destaque, lembrando que a tangente é definida como sendo a razão, a relação entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Em relação ao alfa, o cateto oposto é igual à medida do segmento AP sobre o cateto adjacente, que tem por medida o segmento OA. Mas note que o segmento OA, para o círculo trigonométrico, ele é raio. E lembrando que o raio do círculo trigonométrico é sempre raio unitário, portanto ele vale 1. Consequentemente, OA, por ser igual a 1, poderá ser simplificado. Daqui nós concluímos que a tangente de alfa vai ser igual à medida do segmento AP. Ou seja, para nós determinarmos a tangente de alfa ou a tangente do arco AB, eu associo esse terceiro eixo ao círculo trigonométrico, prolongo o segmento que descreve esse ângulo, esse arco AB, e a medida do segmento OP vai representar para nós o valor da tangente do arco AB. Portanto, a tangente de alfa ou a tangente de AB vai ser igual à medida do segmento AP. Pois bem, no rascunho eu vou mostrar alguns ângulos notáveis. Por exemplo, a tangente de 45, nós sabemos que a tangente de 45 é igual a 1. Note que eu vou prolongar o de 45 até encontrar o eixo das tangentes, e aqui deverá ser 1. E note que realmente dá, porque a medida desse segmento, por ser raio, é 1, coincide com essa projeção que também é igual a 1. Tá ok? Então note que agora eu vou aumentar os valores dos arcos, aqui considerando no primeiro quadrante. Por exemplo, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A de 45 é 1. A de 60 vale raiz de 3. E assim por diante. Agora note que a tangente de 90 graus, eu vou deixar aqui como um intervalo aberto, porque se eu prolongar a tangente de 90 graus vai ficar paralelo em relação ao eixo das tangentes. Ou seja, a tangente de 90 graus ela não existe. Ou seja, no primeiro quadrante, o valor da tangente varia de 0 até o mais infinito. Portanto, no primeiro quadrante nós teremos valores positivos. Note que se eu puxar os opostos no terceiro quadrante, nós teremos a mesma situação, porque eles possuem o mesmo prolongamento em relação ao eixo das tangentes. Ou seja, aqui no terceiro quadrante nós também teremos os valores da tangente como sendo positivo. Tangente de 90 e 270 não existe pelo fato de serem paralelos em relação ao eixo da tangente. Agora note que no segundo quadrante, a tangente de 91 ela cai lá para baixo, portanto resultando em menos infinito. A partir do momento que eu aumento os valores dos arcos no segundo quadrante, note que o valor da tangente, ao prolongar, ela vai de menos infinito até chegar no zero. E o mesmo vai ocorrer aqui no quarto quadrante. Ou seja, se tem a variação tendendo ao menos infinito até o zero, significa que os valores da tangente no segundo e no quarto quadrante são valores negativos. Então, completando aqui o quadro, no primeiro quadrante e no terceiro quadrante o valor da tangente é positivo, lembrando que tangente de arcos opostos diametralmente tem o mesmo valor, E no segundo e quarto quadrante nós teremos valores negativos. É notável também, e vimos ali no círculo, que a tangente de 90 graus, que no caso eu vou escrever em radianos, π sobre 2, não só a de 90, mas a de 270 em todas as suas determinações, ou seja, no π sobre 2, no 3π sobre 2, no 5π sobre 2, 7π sobre 2, assim por diante, a tangente não existe. Então como que eu posso escrever o conjunto dessas infinitas determinações? É π sobre 2, para voltar aqui, eu somo
180 graus, ou seja, eu somo π, para voltar ali no 90 mais π, mais π, mais π. Ou seja, a tangente de π sobre 2 mais n vezes π, né? Onde o n tem que pertencer aos inteiros, por ser número de voltas, esse valor, no caso, não existe. Ok? Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.